Você sabia que quando a taxa de juros sobe, há uma tendência de queda na bolsa de valores? Bem-vindo ao Investimentei. Nesse vídeo a gente vai ver 3 motivos que motivam a queda da bolsa de valores por causa do aumento na taxa Selic. Muita gente aterroriza essa mudança na taxa de juros. Nossa, o que eu vou fazer agora com meus investimentos? Não precisa de desespero. Se você assistir esse vídeo até o final, você vai entender o que pode mudar quando houver outra mudança na taxa de juros, seja ela para cima ou para baixo. E aí você vai ficar mais tranquilo, porque você já tem uma noção do que pode acontecer com a economia e com os investimentos. E não é nada complicado, eu vou explicar de maneira rápida e direta, da mesma maneira que eu costumo explicar o conteúdo lá no Instagram todo santo dia. Primeiro motivo então, possível queda no consumo. A taxa Selic é a taxa de juros mãe do Brasil, então todas as outras taxas se baseiam nela. E que outras taxas são essas que eu estou falando? As taxas normais dos bancos para empréstimo pessoal, por exemplo, para financiamento imobiliário. Acompanhamos as notícias diariamente lá no Instagram, @investimentei. E apesar da pandemia, o setor imobiliário está aquecido. Por quê? Taxa de juros baixa. Então as pessoas estão aproveitando para comprar mesmo. Além disso, financiamento de veículos, juros de cartão de crédito, enfim, todas as taxas de juros do mercado tendem a subir seguindo a Selic. E com isso, as pessoas tendem a consumir menos porque o crédito fica mais caro, né? E aí você vai me perguntar, beleza, Saulo, e o que isso tem a ver com a bolsa? Vamos lá, eu vou te dar um exemplo. Eu ia comprar um apartamento, tá? Só que com o aumento da taxa de juros, eu não vou mais comprar. Com isso, o banco que ia fazer o empréstimo para mim vai deixar de ganhar dinheiro com os juros do empréstimo. E outra, a construtora também, vamos supor aí uma MRV da vida, vai deixar de vender. Mais um exemplo, eu ia comprar também um computador, mas como o crédito está mais caro, eu resolvi não comprar mais e segurar um pouco do dinheiro. Então a loja que eu ia comprar, seja ela Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto Frio, não vai mais me vender. Então as vendas da loja, no geral, tendem a cair também. Por quê? Porque não sou só eu que vou deixar de comprar, muitas outras pessoas provavelmente também. Você conseguiu pegar aí o impacto na bolsa? Taxa de juros sobe, o consumo cai, as vendas das empresas caem também, por consequência o lucro também tende a cair e isso reflete no preço das ações lá na bolsa, ou seja, a bolsa cai. Sem perder mais tempo, vamos para o segundo motivo. Antes disso, eu quero te pedir para se inscrever no canal e curtir o vídeo aí se você estiver gostando. Então vamos lá, sem enrolar. Com o aumento da Selic, alguns investidores que são mais conservadores não se sentem muito à vontade de deixar muito dinheiro na bolsa, na renda variável, né, onde existe mais risco. Então, com a taxa de juros aumentando, o retorno do título público aumenta também. Então, há uma tendência aí de migração de recursos da renda variável da bolsa para a renda fixa. E para isso, esses investidores precisam vender suas ações ou suas cotas de fundos lá na bolsa, né? E com um movimento alto de venda na bolsa, os preços tendem a cair. Só uma observação muito importante aqui em relação a esse assunto. Isso e tudo que eu estou falando aqui não acontece do dia para a noite, beleza? Isso aí é um processo. Perceba que eu estou falando aqui o tempo todo que alguma coisa tende a acontecer, tá? Então não é certo que aconteça, muito menos que aconteça de maneira repentina. Mas eu acho que você, investidor, precisa saber dessas possibilidades. Vamos então para o terceiro motivo? Valuation. E o que é o valuation que tanto falam? Nada mais é do que um método para precificar determinados ativos. O método mais utilizado é o chamado fluxo de caixa descontado. Calma que a gente não vai mergulhar fundo nesse assunto aqui nesse vídeo, porque ele é um pouco complexo mesmo. Eu vou te mostrar com apenas uma divisão como que acontece o impacto do aumento da taxa de juros na queda da bolsa de valores. O valuation de fluxo de caixa descontado, basicamente, é o seguinte: você projeta quanto de dinheiro uma empresa vai gerar lá no futuro. Feita então essa projeção, você traz esse dinheiro a valor presente para saber quanto isso vale hoje. E aí você consegue descobrir o valor justo da empresa e de suas ações. E a fórmula que usa para calcular isso aí, né, a fórmula do valor presente, vai aparecer aqui do lado para você. Calma que a gente não vai resolver fórmula nenhuma nesse vídeo, beleza? Eu só preciso que você relembre de uma coisa bem simples lá da época do colégio. Olha só.
Se você tem uma coisa e divide para duas pessoas, cada uma delas vai ficar com uma metade. Agora, se você tem essa mesma coisa e divide por 4 pessoas, cada uma delas vai ficar com uma parte menor. Qual que é a ideia disso? Quando a gente aumenta o valor da parte de baixo de uma divisão, que é o denominador, a gente diminui o resultado dessa divisão. E é só isso que você precisa saber para entender o que eu vou te explicar agora em relação ao valuation e a taxa Selic. Vamos voltar então para a nossa fórmula do valor presente. Tá vendo esse I embaixo da fórmula? Então, ele representa uma taxa. Dentro dessa taxa está embutido aí a taxa Selic ou CDI, que são valores muito próximos. Vamos supor que isso aí é só a taxa Selic, tá? Para simplificar. Então você está observando que a taxa está embaixo, né? Então quando a Selic aumentar, que é o valor que está embaixo nessa divisão, o que tende a acontecer com o resultado? Diminuir. E o que é o resultado dessa fórmula do valor presente? É o quanto valem as empresas, é o valor justo delas que você calculou. Ah, então quando a taxa de juros aumenta, que é o denominador da divisão, o preço justo das ações vai diminuir. Deixa eu te explicar então agora na prática como que acontece lá na Bolsa de Valores. Vamos supor aí uma ação X qualquer que está custando R$10. Fizemos o valuation dela e chegamos num valor justo de R$11. Pô, custa 10, está valendo 11, o preço está bom, estou comprando. Aí a gente vai supor agora que a taxa de juros subiu, beleza? Subiram a taxa Selic. Fizemos um novo valuation e chegamos agora num valor justo de R$9. Lembra que quando a taxa de juros sobe, o valor justo calculado lá na fórmula do fluxo de caixa descontado diminui. Então o valor justo agora dessa empresa foi para 9. Ela está custando R$10 no mercado. Pô, custa 10, vale 9, eu não compro mais. Agora ela está cara. E isso aí pode acontecer com várias empresas. Então é por isso que a bolsa tende a ficar cara quando a taxa de juros sobe. Agora você quer saber se eu estou preocupado com isso? Cara, de forma alguma. Eu invisto pensando no longo prazo. E a economia, ela é cíclica, sempre vai acontecer esse movimento de alta e de baixa da taxa de juros, da inflação, isso é normal. Mas isso não significa, obviamente, que eu não vou fazer nada a respeito, né? Quem entende esse processo, e agora você já está sabendo um pouco mais, pode se beneficiar disso aí, comprando mais na hora certa e sendo um pouco mais precavido em alguns momentos também. Lembre-se de uma coisa, esses movimentos que eu expliquei aqui não são repentinos, pode levar até anos para que isso tudo seja precificado no mercado. Mas eu acho que vale muito a pena você saber dessas informações se você não sabia, né? Então por isso que eu peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que assim você me ajuda também. Deixa sua curtida, se inscreve no canal. Até a próxima!